O Dinho Ouro Preto é um cara extremamente gente boa. Você vai ver isso agora no Sofá 89. Ele vai falar sobre Capital Inicial, sobre a vida dele, música, carreira, disco novo, enfim, aquele pacote completo. Da hora. Um dos caras que eu mais respeito na história da música nacional. Gente fina, já falei isso em outras entrevistas. Falei do Andreas Kisser e do Dinho, como os caras referência de ser legal pra caralho. Acho ele super inteligente, divertido, legal, astral. Tô muito feliz de estar conversando com você aqui, Dinho. Obrigado, Capô. O prazer é meu. Que isso. Você também é super gente fina. Ah, que isso. E eu concordo, o Andreas também. O Andreas é foda, né? Muito sangue bom. Porque a gente acaba trocando, assim, ideia com alguns artistas e às vezes é tão decepcionante, você fala, puta, não devia ter conhecido a pessoa, sabe? E aí, deixa eu ver se isso oposto. aconteceu comigo, deixa eu pensar. Se eu conheci alguém e fiquei decepcionado. Olha, no rock brasileiro, assim, eu me dou com todo mundo, sabia? Mas é que você... Por exemplo, os que vieram aqui... Mas é que você é você, ninguém vai ser chato com você. Dificilmente alguém vai ser meu pau no cu com você, porque você é o Dinho. Pô, mas aí é que você vê o caráter da pessoa, se ela é gentil só com quem ela precisa ser, ou se ela é gentil com todos. Com porteiros, sacou? Chegando aqui e com o cara na rua, com quem ela não precisa ser legal, se ela é legal com todos. Aliás, você experimentou, assim, em algum momento, por exemplo, a gente sabe que, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas gostam da gente pelo que a gente pode oferecer. Não tô falando isso de quem é famoso, de quem tem sucesso, não. Isso geral. Se o cara é porteiro, o cara saiu daquele prédio, ele deixa de ter aqueles amigos, né, que precisavam dele para aquilo, enfim. Você experimentou muito, assim, um puta de um sucesso e também entendeu como que era ficar meio ali num BG, né? Vamos dizer assim. O começo, BG não, fracasso. Fracasso mesmo. Fracasso geral, assim, da gente ter... Eu fiz 2 discos pelo selo do Dado, um com a banda chamada Vértigo. Aliás, esses 2 discos estão sendo lançados agora. Eles ficaram fora de catálogo durante quase 20 anos, eu não sei bem porquê. Aí eu só me dei conta que eles estavam disponíveis quando eu fui olhar nas plataformas de streaming e vi que não estavam. E o Dado não tinha feito nada para lançar, eu não sei nem qual é o termo, regularizar, disponibilizar os áudios. E aí ele fez a papelada toda e eles vão ser lançados agora. Então, esses 2 discos, essa fase, entre aspas, negra ou oculta da minha carreira, as pessoas vão poder ouvir o que eu fiz. Foram discos bons, mas eles foram um fracasso, assim, eu não consegui muito dar show. Eu fiz primeiro um disco chamado Vértigo com uma banda, com Quaker, com Mingau, uma banda bem legal, e depois eu fiz um disco solo, meu primeiro disco solo com o Suba. Não sei se você já conheceu o Suba. O Suba era um iugoslavo que morava aqui em São Paulo, produziu muitos discos, produziu acho que o disco do Edgar, produziu o meu, produziu a Marina, e ele morou uns bons anos aqui no Brasil. Ele faleceu acho que em 99, mas é um disco surpreendentemente atual. Os 2 são, e eles são bastante distintos. Um é mais grunge, nervoso, parece uma mistura de Seattle com Hendrix, assim. Esse é o Vértigo. E o outro é uma coisa meio tecnológica, digital, com rock and roll. E naquela época você já achava, obviamente, ele foda, né? Os 2 discos, assim, muito legais. Eles são discos bons, mas, no entanto, talvez eu tivesse muito doidão, sabe? Foi a fase que você tava mais no downhill, assim. Eu tava completamente alucinado. Foi a minha época de clubbing. O que é isso, club? De ir pra after hours, baladas, tinha o Hell's Club. Sim, ali, o Hell's. O Hell's ali arrastava total. Assim. Nossa, cara, foi a época que eu mais enlouqueci. Foi a época mais maluca da minha vida. De excesso. Cheirou a carreira inteira que você tinha construído. Ácido, doce. Tudo, nossa senhora. Você bateu. Que eu não lembro assim com muito prazer, sabe? Eu lembro a minha casa, eu morava ali no centro, morava na São Luís. E a porta da minha casa ficava aberta. Sid Vicious, assim. Quem quisesse entrar, entrava. Como que você não pegou uma doença, meu negócio assim? Olha, foi ali que houve um susto de AIDS também. Teve uma menina que adoeceu, morreu. E ela tinha ficado com várias diferentes pessoas do nosso em volta, perto da gente.
E quem conhecia essa menina era o Alec que tocava guitarra no metrô. Sim. O Alec liga para todo mundo e fala, olha, a tal menina adoeceu e morreu. Eu tô ligando para todo mundo que ficou com ela para ver, para todo mundo ir fazer o teste. Um deles era eu. Isso era que ano, mais ou menos? 93. Camisinha foda-se ali, ainda mais a Todo loucura, mundo não tava nem aí. não tava nem aí. E aí, você foi fazer o exame? Aí eu fui fazer o exame, morrendo de medo, já sou Claro. hipocondríaco, falei, ai caraca. E naquela época levava dias. Não era assim igual agora, você faz? Não, Sabe? você ia pegar o teste 3, 4 dias depois. Fritando. Fritando, eu já hipocondríaco, já certo, fazendo, meu Deus, o que eu vou fazer com o tempo de que me resta de vida? E esse era mais ou menos o quadro desse meados dos Naquela anos época 90. não tinha um remédio que você tomava. Não, tinha- era sentença de morte. Era sentença. Eu já tinha perdido gente da minha família, amigos, músicos conhecidos, já tinha sido Bom, chegou o exame negativo. Ali. negativo. Mas esse era o meio clima do meio dos anos 90. Para mim, excesso de drogas, sexo não protegido. É um rebosteio. Porém, Luca, aí é que tá. Os discos, o que foi feito nessa época, são bacanas. Esses 2 discos, eu gosto deles. Talvez até porque eles tenham sido feitos nesse clima completamente alucinado, talvez isso tenha contribuído para fazer deles discos mais audaciosos. Mas você acha que isso talvez também não tenha te ajudado de uma certa forma, qualquer que seja, assim, de você ter experimentado isso, ter saído do Capital, ter visto que, puta, era importante lá também, não conseguiu alcançar tanto quanto você gostaria e você acabou valorizando mais o Capital e a Sim. volta se tornou o que é até hoje, Sim. por isso? Sim, aprendi muitas coisas. Aí é que tá, eu sei que é um lugar comum, mas eu acredito que da dificuldade você consegue extrair coisas O positivas. Churchill fala uma coisa, tem muita coisa que ele fala de fracasso em fracasso a gente chega no sucesso. E você eu, viveu isso? Sim, e eu vivi depois do sucesso. O pior é isso, a gente já tinha feito Rock in Rio, já tinha vendido centenas de milhares de discos, mas eu acredito que põe os teus pés no chão, sabe? Você se dá conta o quanto é efêmero, do quanto é frágil o sucesso, do quanto você passa a dar um valor maior ao que você tem. Mas não foi só o período, não foi só um período onde eu valorizei, olha como no final de contas, afinal de contas, como era bacana o Capital. Eu acredito que me deu a oportunidade de eu poder fazer experiências que não cabiam dentro do Capital. Os 2 discos em 2 sentidos diferentes, um é mais pesado e o outro é mais enlouquecido, experimental mesmo, que eu não teria como tê-los feito no Capital. Sim. E Sabe? é bom também ter essa experiência, sabe? exato. Como músico, como artista, de ter feito também. Aí a gente vai dar um pulo agora. Depois a gente volta pro meio. Mas assim, aí você tá falando dessas coisas, das experiências, né? Que você viveu ali, desse lançamento e tal. E o Sonora, que é esse disco novo, que tá, assim, tipo, voadora no lustre, né? Assim, tem vários sons pesados, tem muita coisa legal e tem várias parcerias ali com CPM, Far From Alaska, Gustavo, Scalene, e o próprio Lucas. que tem uma música, né? Eu ouvi, né? Já quando saiu, fiquei ouvindo o disco e tal, mas tem aquelas que a gente vai guardando nas playlists, né? Que são as preferidas. E Universo Paralelo, eu queria que você falasse um pouco desse som que é animal. Meu, a ideia, a forma como eu chego no Lucas é curioso, porque eu Lucas do Fresno. Lucas do Fresno, Silveira, eu sempre postei nas minhas redes alguma coisa das bandas novas. Eu acho que se você gosta do rock brasileiro, é importante você estimular o sangue novo, as novidades, porque não é medindo como é que vai uma banda veterana como Capital é que você vai saber se o rock brasileiro vai bem. Sim. Sabe, você tem que ver o que a garotada está fazendo, o que as bandas novas estão fazendo, sabe? Eu acho que tem uma geração nova. Aliás, muitas coisas eu ouço pela primeira vez aqui no 89. 89 faz isso. Eu vi os Scalene pela primeira vez aqui no 89. Eu também, meu. Sabe? Far From Alaska eu também ouvi por aqui, assim. Far From Alaska é possível que eu tenha... Acho que talvez eu tenha ouvido aqui também. E eu acho que isso que 89 faz, de estimular os ouvintes a procurarem novidades e bandas novas, eu uso as minhas redes sociais também para postar. E numa dessas eu fui convidado
pelo Super Combo. Eles estavam fazendo no estúdio onde eles ensaiam, que acho que é o Lua Nova ali, Moema. Sim, do Thiago. Veio pelo Superstar, isso também? O Super Combo, vocês conheceram ou não? Nada a ver? Não. Deles é de outra coisa. Eu já sabia quem eram, mas eu não conhecia pessoalmente. Quer dizer, eu conhecia a música deles, Sim. né? Aí eles me chamam lá para o estúdio para fazer eles estavam fazendo para o canal de YouTube deles, eles estavam fazendo gravando músicas deles com outras pessoas cantando. Aí eles me chamam para cantar. Eu vou lá, gravo a música e aí na conversa pós-gravação eles me contam que tinha um grupo de WhatsApp. A gente começa a falar das bandas novas, não sei o quê. Eles falam, olha, pô, essas bandas novas, todas das quais a gente está conversando, estão todas num grupão de WhatsApp. Tava o Fafa Malasca, tava o Scalene, tava o Fresno, Igor Kill Talent, estavam num grupão de WhatsApp e eram empresariados pelo mesmo escritório que era ali do lado, em Moema. Aí eu falei, porra, cara, me põe. Quero entrar. eu sei que eu não sou banda nova, mas, pô, de repente eu posso de algum modo ajudar, aconselhar, ou sei lá, palpitar. Piraram, né? De você entrar. Os caras me deixaram entrar. Eu entrei no negócio e dentro do grupão de WhatsApp, eu descobri que eles estavam promovendo reuniões, encontros, onde essas bandas todas iam. Na garagem do Lucas. Na garagem do Lucas, ali no Sumarézinho, acho que é Sumarézinho ali. E lá fui eu. Que legal. Para a reunião. Chego lá, tava. Bom, era a casa do Lucas, tava ele, tava o Dieguito, do Vendo Ócio, tinha gente do Medula. Que tinha legal. umas 5, 6 pessoas na primeira reunião. E com cerveja, conversando sobre o futuro, sobre rock, como é que uma banda. Porque a ideia desse grupão era. Eu acho que o grupão existe ainda. Eu estou no grupão ainda. Da hora. Até hoje. Tem gente pra caraca nesse grupão. A ideia era de que o rock precisava ter eu acho, a ideia ainda é, que o rock precisava ter uma atitude um pouco mais solidária e que houvesse uma colaboração maior dentro do rock. Ótimo. E que você vê em outros tipos de música. Você vê, por exemplo, na música sertaneja, no pagode, uma certa brodagem, a sabe? A rivalidade é menor e a amizade é maior. Exatamente. Aqui, às vezes, no rock, eu tenho, ao menos espero que esteja acontecendo cada vez menos, havia um pouco a atitude de você torcia mais pelo fracasso alheio, você percebia muitas vezes isso, do que o seu próprio sucesso, sabe? Sim, era pautado muito pela rivalidade, do que cooperação e colaboração. Sim. E esse grupão tenta superar isso, que as bandas possam se ajudar de alguma forma, e eu acho essa atitude muito bacana. E era uma coisa que eu também fazia espontaneamente, eu postava nas minhas redes. E o que você acha desse disco Sonora? Eu acho que o seguinte, o Capital vai fazer 37, acho. Sabe? 37? Sabe? É surreal, né? Quando eu paro para pensar, eu me surpreendo. Das bandas do Brasil que a gente vê ela existindo e a gente vai envelhecendo junto, é das poucas. Que mantém no rock, e se mantém lançando também. A cada 2 anos a gente lança um disco. Muito eu acredito que parte da explicação da longevidade, Luca, eu acredito, o fato da gente estar sempre olhando para o futuro. Sem dúvida. Da gente estar sempre lançando discos novos e nunca tentando nos pautar só pelo passado. Não que a gente negue o que a gente fez ou tente apagar algo. Pelo contrário, é uma história longa, tem momentos bons, momentos ruins, mas a gente tem orgulho daquilo. Claro. Mas a gente não se pauta por aquilo, a gente se pauta pelo projeto seguinte. E ficou do jeito que você queria? Você falou, cara, eu ouvi, achei foda. Eu acho que a maior virtude desse álbum é que ele é surpreendente. É verdade. Sabe? Que você ouve e fala, jura? É verdade, isso é verdade. Sério, é isso que os caras fizeram, sabe? E principalmente, acho que tem algumas canções... e o Capital, não é que o Capital tenha... renunciado à sua personalidade. Eu acho que você reconhece o Capital ali. Eu acho que o que a banda tem de mais valioso ao longo dos anos é justamente você criar algo peculiar, uma sonoridade que é só sua. É uma das qualidades que eu vejo assim, Capital, e AC/DC é assim também. Ramones, você sabe que é Stones, Iggy Pop, todos, eles têm uma identidade, mas mesmo assim, você não traindo a sua identidade, há um espaço de manobra,
onde você pode experimentar novidades. Quem fazia isso muito, eu acho que eram os Stones, que mal ou bem você ouve no final dos anos 70, você tem umas coisas ali... Honky Tonk Women. Honky Tonk Woman acho até que é mais Stones raiz, mas você tem ali um momento onde eles flertam com o disco. É verdade. Né, as Some Girls ali, não é? Que tem umas coisas que meio... ou o próprio Bowie também, sabe? Que ele era sempre o Bowie, mas ele estava sempre procurando que às vezes, quando novidades. O cara, é perigo, né? Às vezes o cara vai fazer isso assim, tipo banda brasileira, sei lá, ele vai fazer uma coisa, daí muda, coloca um elemento ali, que aí já deixa de ser rock. Sim, mas aí assim, aí é que tá, o negócio é justamente como se você fosse um alquimista e que você estivesse bolando uma poção, e que se você errar na medida, você se descaracteriza, ninguém sabe mais, fala, o que você está fazendo, cara? Sacou? E justamente, eu acho que o que saiu de correto no Sonora, e todo o louvor seja dado ao Lucas, é que ele soube não descaracterizar o Capital. E simultaneamente apresentar algo... o Capital com outros timbres, outros arranjos, outras sonoridades. E com a mesma cara, com o mesmo princípio ali, a identidade está preservada, mas é um Capital diferente. Fora antes do Capital inicial, que foi aquela a beiradinha, a sua história com o Renato Russo, é verdade uma história que quando vocês se conheceram, a primeira coisa que ele queria saber de você para saber se ele ia ser seu amigo é se você lia? É verdade isso? É. Como que foi?